Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Do vídeo de hoje uma aplicação bem interessante que serve para muitos projetos seus e já me pediram bastante, que é basicamente um circuito PWM com soft starter, ou seja, ele inicia o seu DUT baixo e vai aumentando de acordo com uma temporização. E o que é mais legal é que faremos tudo com eletrônica analógica. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro WR Kits. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Toroid.com.br. Faça agora a sua cotação para transformadores, indutores toroidais e muito mais. Também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Quer o seu componente, quer um estoque? tigercomp.com.br. Confira e utilize o cupom WRKITS nas suas compras na Tiger Comp. E eu lembro dos cursos exclusivos, todos na descrição para você investir no seu conhecimento. Veja um por um aqui os cursos WRKITS. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! A ideia do nosso circuito consiste em um comparador de tensão e na entrada inversora dele vamos aplicar um sinal em rampa. Ou seja, se na entrada não inversora for aplicado um nível de tensão, sempre que esse nível de tensão estiver acima do sinal em rampa, nós teremos uma resposta em nível alto na saída do comparador. Quando ele estiver abaixo, nós teremos uma resposta em nível baixo na saída do comparador. Isso gera um sinal com uma frequência fixa, que é a mesma frequência do sinal em rampa, mas com o Duty Cycle variável. Conseguimos com isso fazer uma variação de ciclo de trabalho. Isso consiste no Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, que é o famoso PWM. O recurso que temos adicional aqui é para gerar um sinal, um soft starter. Ou seja, tão logo ligamos o circuito, ele não vai estar imediatamente no DUT ajustado pelo usuário, que eu coloquei aqui no simulador uma tensão de controle. Ele primeiro vai incrementar esse DUT Cycle, e com microcontroladores isso é bem simples de fazer. Por exemplo, um laço for ali com delay já resolve. Mas com circuito analógico nós temos uma sacada bem interessante aqui que eu vou explicar para vocês. Vamos rodar essa simulação e aí vai ficar bem interessante de enxergar isso. Então vamos ver aqui. Abrirei novos gráficos aqui. Aí vai ficar bem interessante de enxergarmos tudo acontecendo. Nós temos um capacitor aqui no sistema. Você está vendo esse C1, que ele é carregado com uma fonte de corrente constante, que selecionei aqui o valor de 170 microamperes, o valor que eu escolhi para esta fonte de corrente. Com isso nós teremos um sinal em rampa ascendente na tensão do capacitor, que irá controlar inicialmente o V+, aqui, entrada não inversora do comparador. Então imagine o circuito ligando, o capacitor está com 0 de tensão, em VCAP aqui eu tenho 0. Capacitor descarregado. Nossa fonte de corrente constante inicia a carga do capacitor e eu aplico esse sinal de VCAP no catodo desse diodo D2 aqui. Inicialmente, a entrada não inversora ela tem uma alta impedância e teremos um sinal de tensão presente que é maior do que a polarização do diodo, 0,607 para o silício. É um N4148. Diodo polarizado diretamente, eu controlo a tensão no catodo e com isso eu desloco a tensão do anodo para cima também. Logo terei em V+ esse sinal em rampa crescente. E entenda que o nosso gerador de rampa na entrada inversora já está funcionando lá na frequência do PWM que eu quero. Então, em um determinado instante eu vou chegar no nível de tensão que está na tensão de controle. Pode ser um feedback de tensão, pode ser um trim-pot ajustável, um potenciômetro ou uma tensão fixa. Aqui eu coloquei uma tensão fixa para compreendermos. Por exemplo, mais 5 volts.
Atingindo mais 5 volts, eu polarizo D1. E aí quem passa a controlar o circuito de fato é a tensão de controle. Variando essa tensão de controle, eu tenho a variação do duty cycle e o capacitor já cumpriu o seu papel. Então imagine de uma forma didática e diodos, considerando diodos ideais, eu tenho em primeiro momento D2 fechado e D1 aberto. Quando eu atinjo a tensão de controle, eu terei D2 aberto e D1 fechado. E aí assume o V control aqui. Nesse caso eu coloquei 5 volts. Vamos ver a carga no capacitor. É esse gráfico em verde. Veja que ele estabilizou em 5 volts. Não por acaso, é a minha tensão de controle. Então a tensão em V+, foi estabilizada ali em 5 volts. E o que acontece nesse meio tempo com o PWM? Vamos mudar a cor do gráfico aqui para ficar mais visível. Eu inicio com um DUT mínimo e o DUT vai aumentando à medida que a tensão em V+, vai aumentando. Olha que interessante. E quando eu cheguei em 5, eu mantenho o DUT constante, ou eu passo a ter o controle a partir da minha tensão de controle. Isso veremos melhor na prática. Mas olha só que incrível, um circuito analógico que faz isso para nós. E o sinal em rampa você pode verificar aqui, ó. Tá aí o nosso sinal em rampa, eu configurei um sinal aqui de 1 kHz, e essa é a frequência do nosso PWM, que será correspondente ao próprio sinal em rampa. E aí nós temos este soft start elaborado com a carga do capacitor. E o que é legal é que eu consigo calcular facilmente o tempo que eu quero para o soft starter. Basta aplicar a equação, valor do capacitor vezes a minha tensão de controle, dividido pela corrente da fonte de corrente. Então olha só, nesse caso nós temos 5 volts, coloquei 330 nano para nossa simulação aqui, na prática eu vou utilizar valores maiores, 330 nano vezes 5, dividido por 170 micro, resulta em 9,7 milissegundos. Esse é o tempo que ele leva para atingir. Será que é isso mesmo? Pegando o cursor aqui, ó, 9,66 milissegundos ele atingiu 5 volts. Agora eu mudo a tensão de controle para você ver aqui, por exemplo, mais 9 volts. Rodando a simulação de novo, veja que demorou mais tempo para atingir os 9 volts. E com isso eu tive um incremento mais lento do duty cycle. Então vamos ver aqui. Ele chega em 9 volts depois de 17,65 milissegundos. Se eu calcular isso, nós teremos 330 nano vezes 9 dividido por 170 micro. 17,47 milissegundos. Então está bem coerente. Bem interessante esta aplicação. Você pode aproveitar esse circuito em diversas situações em que precisa de uma partida suave do PWM. Um exemplo bem típico são conversores DC-DC. Então pense em aplicações para esse sistema. O circuito que vamos usar na prática é esse aqui. Eu vou utilizar o próprio gerador de funções do laboratório para gerar o sinal em rampa, mas você pode elaborar qualquer circuito oscilador que baseie-se em carga e descarga de um capacitor, por exemplo, até um Astagle com 555 para ter esse sinal em triangular ou dente de serra. E aí você pode aplicar na entrada inversora. Eu vou utilizar um comparador LM393 padrão, seu pull-up externo para atingirmos os 12 volts aqui no nosso PWM. O circuito utiliza a tensão de 12 volts. C2 é um capacitor de desacoplamento e o nosso circuito de controle é um potenciômetro. Na prática eu vou utilizar um trimpote de 100K que ajusta de 0 a 12 para controlar o duty cycle. Mas de novo, aqui neste ponto, no catodo de D1, pode vir um sinal de feedback para você ajustar, ter um controle em malha fechada. Então poderia ser a saída de um controlador PI para você ter um duty controlado aí
ou qualquer outro nível de ajuste de tensão para modificar esse DUT após o start do sistema. Para o start, nós teremos um capacitor de 33 microfarad com este arranjo aqui, um espelho de corrente que é a nossa fonte de corrente constante de 170 microamperes. Bem simples, nós calculamos com R2 e R1 e a VBE de Q1, que é um BC557, um PNP. Então, foi projetado desta forma, 12 volts menos 0,7 ou 0,6, vou fazer 0,7, dividido por 68K mais 220, então 68.220. Ó, aqui está dando aproximadamente 166 microamperes. Mais ou menos os 170 previstos, o que dá um tempo, 33 microfarad. Vamos considerar que eu ajustei o trim-pot para 6 volts, vezes 6, dividido por 166 micro, me daria 1,2 segundos para atingir o DUT atual ajustado. Então, uns 2 e poucos segundos tiver o ajuste no máximo, como sabemos. Tá aí um circuito bem simples, mas um circuito que tem muitas aplicações práticas. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante aí, tá certo? Já comente aqui embaixo algumas sugestões de aplicações para este circuito. Vamos ver na prática funcionando este PWM com Soft Starter para os seus projetos. Venha comigo! Esse é o circuito prático, os dois transistores para o espelho de corrente, o capacitor. Eu estou utilizando 33 micro, mas eu vou trocar depois para verificarmos na prática como muda o tempo em que o DUT vai aumentar. Então, os componentes calculados, os diodos 1N4148, trim-pot de controle, comparador, capacitor de desacoplamento. Canal 2 do osciloscópio é a saída do circuito, gerador gera um sinal em rampa, canal 1 verificando o sinal em rampa e 12 volts da fonte de bancada. Consumo baixíssimo, inferior a 10 mA para o nosso circuito, como você pode ver aí. Ajustei a fonte para 12 volts. Está aí o gerador com um sinal triangular assimétrico ou uma rampa ascendente de tensão de 0 a 10 volts, aliás de 1 a 10 volts eu configurei aqui. Para o nosso teste está ok. E 1 kHz de frequência. Variando essa frequência nós conseguiremos variar a frequência do PWM também. Corresponde ao sinal em rampa. E agora vamos ver o circuito funcionando de fato na tela do osciloscópio. 1 kHz de frequência, nós temos aqui o nosso sinal em rampa e aqui o nosso sinal PWM em azul. Se eu variar a frequência aqui no gerador, deixa eu colocar aqui um parâmetro frequência, eu consigo variar a frequência do PWM, então, para comprovar para você que ele segue a frequência do sinal em rampa. Variando a tensão de controle, eu vario o duty cycle, ó. Mantenho constante a frequência, continua ali em 1 kHz, eu consigo variar o meu duty cycle. Até aqui, um gerador PWM analógico padrão que muitos de vocês já conhecem. Mas agora vamos colocar para funcionar o nosso sistema de Soft Starter. Para isso, eu só preciso remover a alimentação do circuito. E quando eu ligar novamente, você vai ver o DUT incrementando. Vou ver se eu consigo, deixa eu conectar pelo outro lado para não atrapalhar você de enxergar o efeito. Olha só. Pegar aqui, conectar nesse canto aqui. Então observe que o DUT vai incrementar, então logo ligarmos o circuito. Olha aí que interessante, hein? E ele parou no ponto de ajuste que havíamos deixado. Então, se eu ajustar um DUT maior, próxima vez que iniciarmos o circuito, ele
vai parar naquele DUT maior e depois o trim-pot já assume o controle. Ó. Vamos deixar em um DUT menor agora. Aí, ó, viram só que interessante? Funcionando maravilhosamente bem, como você pode observar. Vou colocar agora um capacitor menor. Esse aqui tem 4.7 micro. Conectando aqui no lugar, ligando a alimentação. Veja que já foi bem mais rápido o tempo para estabilizar o DUT. Novamente. Bacana demais. Agora colocando de 100 micro, tenho aqui também. Então, com um simples cálculo, você, projetista, poderá determinar o valor desse capacitor para proporcionar uma partida suave para o DUT Cycle do seu PWM. Apenas pela troca do capacitor. Olha só, com 100 ele fica bem mais lento, comprovando que está funcionando perfeitamente. E depois a resposta é imediata, ó, do circuito de controle. Então o capacitor não interfere mais depois que ele se carregou. Isso também é importante. Então eu consigo controlar rapidamente o DUT Cycle. Novamente com 100 micro, partida suave. Aí. Na saída do comparador você poderá conectar um circuito driver para acionar diretamente MOSFETs de potência, por exemplo. Uma dica bem interessante. Transistores, circuitos Schmitt Trigger para dar uma correção, fazer uma correção nesse slew rate do próprio comparador. Enfim, a partir dessa ideia central você pode desenvolver seu projeto das mais diversas formas. O nosso intuito sempre é trazer uma ideia inicial para você, projetista, seguidor do canal, aplicar em seus projetos profissionais. Tá aí, funcionando perfeitamente, PWM com soft starter totalmente analógico. Espero que tenha gostado. Quer mais projetos assim? Deixe seus comentários e deixe seu feedback sobre a clássica. Sempre é importante saber o que você está achando das clássicas de sexta do seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixe o seu like, maratone os nossos vídeos aqui no canal, tem mais de 3.400 publicados no YouTube. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Também seja membro do canal, agradeço aos membros recorrentes, sempre são colocados nos créditos das clássicas aqui, então seja membro, veja aqui no botão embaixo. E nos siga nas demais redes. Desejo a todos um ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima!